Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos para nós juntos compartilhar da palavra de Deus. Eu quero dizer que para mim, sempre que venho aqui, eu levo um aprendizado com os irmãos e da comunhão que a gente pode desfrutar junto com os irmãos no momento em que estamos aqui, também no momento após a reunião. Isso é muito gratificante para nós. Eu quero convidar a igreja para nós abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Obrigado, irmão. 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ler, primeiramente, nos versículos 38 a 45. Vamos ler a partir do 36. Disse mais Saul: desçamos essa noite do encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixamos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia o Senhor não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. E disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor: o Senhor Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto a morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver, e é certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois foi com Deus que fez isso. Assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. A partir do versículo 26 ele já
deixe de perseguir o povo. Final do versículo 25. Então, assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Somente esses versículos por enquanto. Nós vamos depois voltar a ver mais algumas passagens neste mesmo livro de Samuel. Mas eu quero considerar aqui dois tipos de resultado. O resultado negativo de uma desobediência e o resultado positivo de uma obediência. O resultado positivo é o que nós acabamos de ler em Jonatas. Mas quando nós voltamos na história desse povo aqui, o povo de Israel, quando nós chegamos no capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos ali o que estava acontecendo com os filhos de Eli. E aqueles moços haviam cometido pecados gravíssimos diante de Deus e foram reprovados por Deus. E no versículo 30 do capítulo 2, tem uma palavra que eu gosto muito de pegar aquela palavra, e sempre estou expressando isso, que o Senhor disse a quem... Vamos ler o versículo 30 do capítulo 2 de 1 Samuel. Volta algumas páginas. Capítulo 2 e o versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai ainda seriam diante de mim perpetuamente, andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Duas palavras que chamam a nossa atenção aqui. Ele faz falando a respeito dos filhos de Eli, os moços que deveriam dar sequência ao ministério de seu pai. Mas eles desprezaram isso, faziam tudo o contrário, prostituindo na porta do templo, e isto magoou muito o povo e muito mais o Senhor. O Senhor não aprovou, muito pelo contrário, considerou aquilo um desprezo que eles tiveram para com o trabalho, para com aquilo que eles faziam, o ministério sacerdotal que eles desenvolviam, e eles então desprezaram isso. E quando o versículo que nós lemos, que na parte B do versículo, ele disse: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aqueles moços deixaram de honrar o Senhor. Aqueles moços desprezaram ao Senhor, desprezaram o conselho de seu pai, e o resultado negativo que eles tiveram, nós vemos neste livro também. Então, a obediência é algo que ela acompanha o cristão a partir do momento da sua decisão ao lado de Cristo. Porque nós não podemos dizer ou cobrar de uma pessoa que não tem ainda recebido o Senhor. Nós não podemos cobrar obediência de uma pessoa que não obedeceu ao Senhor. A primeira obediência é obedecer a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, tem que crer no Senhor Jesus Cristo, receber dele o perdão do pecado,
receber a salvação que ele oferece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A partir daí, todos, seja jovem, seja estando na adolescência, na juventude, meia idade, maior idade, e isso nós conversamos bastante sobre isso ontem no Surubi, quando o irmão pregava para nós lá. É interessante a gente ver, porque essa questão de chamar alguém, de eu impor algumas regras, alguns costumes cristãos, as pessoas que não são verdadeiramente salvas, alguns que nem professam ser salvos, alguns crentes que ficam insistindo com outras pessoas algum comportamento de compromisso com a palavra de Deus, sendo que aquelas pessoas não professam ser crentes, e sabendo que primeiramente a pessoa não precisa passar do lado de Cristo primeiro. Primeiro ela precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador, para depois ela se inserir nesse caminho da santificação, de buscar a Deus a cada dia, e assim ter esse objetivo de, quando estiver viva aqui na terra, buscar o Senhor Jesus, até viver de um modo de testemunho que ele declara, e assim tem que ser feito. Primeiramente, a pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como o Senhor já disse, e depois a pessoa ser inserida ali para poder desenvolver, para poder fazer as coisas que a Bíblia nos pede. Né? Perfeitamente. Muito bem observado. Você tentar impor um padrão cristão numa pessoa não cristã. Porque aí vira uma religião. A religião exige um padrão de todos. Isso é religião. Religião existir. Não pode, a mulher não pode andar com o cabelo descoberto. As mulheres têm que usar burgas, entendeu? Os homens não podem tomar vinho, né? Isso é religião. Né? E quando a gente lê a Bíblia, você lê os ensinos para nós como cristãos, a Bíblia vai dizer, nós não somos juiz. Não somos juiz para julgar as pessoas. Nós somos chamados para fazer tudo para a glória de Deus, ou comai ou beber. Então, o grande perigo hoje a gente está vendo é querer impor um padrão cristão em pessoas não cristãs. Não vai dar certo, vai dar confusão. Não vai dar certo, não vai. Primeiro passo é a obediência ao Senhor. Primeiro passo é a obediência ao Senhor, e após isso aí, a pessoa não pode ser direcionada por regras também, como os irmãos. A regra de fé é a palavra. A regra de fé é a palavra. Se nós não obedecermos a palavra, nós estamos longe de poder dizer que somos obedientes. Porque muitas vezes nós obedecemos aquilo que alguém dita para nós, respeitamos, mas deixamos de observar o que a palavra de Deus disse. Mas esses moços, se nós olharmos nos versículos dos crimes que esses moços praticaram, no capítulo 2, do versículo 12 até o 17, nós vamos ver as atrocidades que esses rapazes faziam diante de Deus. E eles desprezavam a oferta do Senhor. Esses moços, filhos de Eli, fizeram esse tipo de coisa. E os filhos de Samuel? Um homem dedicado ao ministério, e quando Samuel unge Saul, o povo errou e pediu um rei, e ele chamou então o povo, no capítulo 12, ele chama o povo e explica para eles o erro que eles haviam cometido. A gravidade do problema que eles haviam cometido, que eles pediram um rei, segundo as outras nações tinham, eles queriam ser igual. E eles reconheceram isso. Mas Samuel coloca ali um fato tão interessante que ele lançou um desafio para ele mesmo. Ele disse: desde o dia que eu iniciei entre vocês, na minha juventude, até agora,
Se vocês acharem alguma falha aí em mim, pode colocar diante de mim, eu estou pronto para redimir. Ele lançou um desafio. E o povo responderam: não tem nada que reclamar do seu ministério, da sua pessoa, não temos nada o que reclamar. Não temos nada que pode se desabonar a sua pessoa. Então Samuel disse: olha, pelo fato de vocês ter desprezado, desobedecido a Deus, eles próprios reconheceram que acrescentou a eles aquele pecado. Samuel falou assim: olha, uma coisa eu vou fazer para vocês. Eu vou fazer por vocês. Tenha certeza que agora essa responsabilidade de dirigir o povo ficou com Saul. Mas eu vou continuar intercedendo por vocês enquanto eu viver. Nós vemos isso no final do capítulo 12. E Samuel, então, assim exerceu o seu ministério diante do povo. Mas os seus filhos, os filhos de Samuel, quando nós olhamos para o capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 3, olha comigo como eram os filhos de Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 3, diz assim: porém, seus filhos não andam pelo caminho dele, antes se inclinaram para a avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Os filhos de Samuel andaram por caminhos tortuosos, inclinando a avareza e aceitando suborno. Esse foi uma das que os desqualificou para prosseguir o serviço. Esta foi uma das causas que o povo chamou Samuel, nesse capítulo mesmo, e disse: olha, os seus filhos fazem desse jeito, agora nós queremos um rei, você já está velho, nós queremos um rei igual às outras nações. Samuel, então, depois disse para ele, falou assim: olha, vocês pediram um rei e Deus vai dar um rei para vocês. Só que vai impor cargo pesado sobre vocês. Vai ter um jugo pesado. E eles depois reconheceram isso mais para frente. Falaram assim: olha, nós pecamos realmente. Veja só onde que eles reconheceram isso. No capítulo 12, o versículo 19, eles reconhecem isso. O povo de Israel agora disse: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Um reconhecimento da parte deles, depois de Samuel expor para eles a gravidade do problema que eles tinham entrado nele, eles disseram: realmente nós erramos. Uma das coisas que... Sempre vai ter dificuldade de escolher. Sempre, toda vez nós vamos escolher, quem vai escolher mal. Sempre... sempre a escolha do homem. E ele trata de um assunto que ele mesmo criou. Ele faz uma proposta, ele fala que ninguém poderia comer daquele despojo, não é uma iniciativa. A religião é isso aí, entendeu? Uhum. É o que acontece aqui. Ele dita uma regra que não podia comer do despojo, né? Uhum. E ele vai, e ele não. Jonas prova do que ele proibiu, e chega aqui para falar: ó, quem desobedeceu vai morrer, que seja meu filho. Nós vamos voltar lá depois. Vamos voltar lá. Eu estou voltando aqui, mas depois nós vamos concluir lá junto onde nós lemos.
Mas um fator interessante aqui, quando nós lemos, o irmão acabou de dizer que o povo sempre vai ter dificuldade de escolha. Sempre terá. Mas tem uma escolha que Deus não deixou para o homem fazer. E se o homem fizer, vai fazer errado mesmo. É a escolha de liderança na igreja. A Bíblia é muito bem clara quando o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20 e 28. Quem é que escolhe uma liderança na igreja? Está escrito em Atos 20 e 28. Vamos ler para nós não falar nenhuma palavra diferente do que está lá. Atos 20. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. E para que ele constituiu os bispos? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, como que é que levanta uma liderança na igreja? Como que levanta um líder na igreja? Como que ele desponta para que a igreja possa o reconhecer? Com o trabalho que ele está fazendo na igreja. Ele é uma pessoa que tem interesse nas almas. Ele é uma pessoa que está interessado em ajudar não só mas ajudar numa coletividade todo o rebanho. Ele é uma pessoa que preocupa com todas as necessidades da igreja, desde o ensino da palavra até varrer o chão, que tudo é um ministério. Ele é uma pessoa que está voltado para o bom andamento da igreja, preocupado com o crescimento espiritual da igreja, preocupado com a boa ordem na igreja. O Espírito Santo separa. Após ser separado, a igreja vai ver o trabalho dele, a igreja vai reconhecer nele um líder. Mas quando a igreja faz uma reunião e ali aponta, este vai ser aquele, não vai funcionar como o irmão mesmo acabou de dizer. Quando foi escolhido pelo homem, não vai funcionar. Porque ele vai ser apontado, mas ele não tem o dom para fazer aquilo. Ele não está interessado em fazer aquilo. Ele vai... O problema é que o Senhor era quem constituiu os juízes. Falei que quinta-feira passada... Então estou repetindo alguma coisa, tomando... Eu não cheguei a olhar. Não, é que a gente estava falando quinta-feira passada sobre o período do juiz, né? Eu já observei algum detalhe desse aí. Já acompanhei. Gideão, e no terceiro lá, depois de Gideão, o povo falou com ele, a gente quer que você seja o nosso rei. Aí Gideão falou pro povo, nem eu nem os meus filhos vão ser reis. Acabou com o filho dele, depois que ele morreu, foi lá e dominou, né? Só que aí Samuel, que o próprio texto diz, que Samuel mesmo que constituiu seus filhos como juízes. Não é assim. Pois é. Aí deu no que deu, né? Então, quando é chamado por Deus, não vão dizer que não seja falho, porque o homem comete falhas e muitas falhas, mas quando é chamado por Deus para esse ministério, ele vai fazer chorando, sorrindo, porque o trabalho de um líder, que na igreja não fala de um presbítero, a igreja fala numa pluralidade, sempre mais de um. Pode acontecer de ter um só por um determinado tempo, até Deus levantar outro. Mas sempre vai ter líderes na igreja para responder para os problemas que surgem na igreja. Quando surgem os problemas na igreja, não adianta você vai, não, você vai. Se Deus separou aquele, ele é reconhecido, ele tem que fazer. Ele não tem que fazer vista grossa e nem ser parcial. Ele tem que tratar todos iguais. E um assunto que uma outra oportunidade nós vamos
está falando deste assunto que nós conversamos aí fora. Uma das... erro, aqui, né? Quando eu falo do chamado, é o Senhor que chama, não é o fazer um curso de teologia. Muito bom fazer um curso de teologia, pastor e demais, né? Mas o grande ênfase aí é que parece que é o homem que está sendo capacitado por ele mesmo, estudando e sendo capacitado por Deus, né? O que muda aí que ele não usa mais o nome, ele usa já um título completamente errado, como pastor, como qualquer diácono. Ah não, o diácono está não. É irmão em Cristo. Irmão em Cristo. Já não tem mais. Estava conversando na favela aquela vez, aí o rapaz estava dizendo, não, estou fazendo um seminário para ser pastor. Puxa vida, até dói no coração, sim, né? Eu pensei que era Deus que capacitava a pessoa. Mas hoje você fazendo curso, não, eu acho que muitos irmãos servem, mas hoje você vai falar com uma pessoa, você tem que falar pelo cargo, pastor, né? Não pode falar o primeiro nome, que é proibido praticamente. É verdade. Mas nós falamos aqui do chamado. O apóstolo Paulo dá uma lista da qualificação destes homens que Deus chama, quando ele escreve a primeira carta de Timóteo. Nós não vamos lá entrar nesses detalhes, mas ele dá uma lista da qualificação desses homens, tanto para o presbítero quanto para o diácono. É a mesma. Tem que ser homem que preencha pelo menos um pouco daquelas qualidades ali. E algumas delas pode ser que ele force para preenchê-las, mas tem delas ali que é necessário que ele preencha essas qualidades. Certamente Deus o chama quando preenche essas qualidades. Mas nós estávamos... Por que é necessário que os filhos sejam obedientes aos pais? É importante os filhos serem obedientes aos pais, e é uma das coisas que o líder ele deva ter os filhos obedientes. Tanto Eli não tinha os filhos obedientes, nem tampouco Samuel. Um homem consagrado ao ministério, mas os filhos não eram obedientes. E nós estávamos falando de um assunto ali fora que é muito importante, a gente não vê hoje nas igrejas isso acontecer. Aqui na região, não sei, no estado do Rio, isso pouco acontece. Não sei se há outras cidades, mas aqui a gente não vê quase acontecer. Mas São Paulo sempre aconteceu, convivi lá depois da minha conversão até de 83 até 99. Se vai um membro da igreja daqui para o Surubi, aqui é uma igreja autônoma, responsável por tudo que acontece aqui. Surubi é outra igreja co-irmã, igreja local, nos mesmos princípios daqui, no mesmo princípio de todas as igrejas do Novo Testamento, da sã doutrina, que preserva a doutrina sadia, e é importantíssimo desfrutar da comunhão como nós desfrutamos entre essas igrejas. Mas o fator é que, pelo fato de nós sermos próximos, não seja necessário uma carta de recomendação, mas uma conversa entre a liderança é importante. Por quê? Pode acontecer de um membro sair do Surubi e vir para aqui, se fazer até membro aqui, a igreja recebê-lo como membro, mas tenha deixado um problemão para trás lá. Da mesma forma, pode acontecer daqui ir para lá, mas nós queremos fazer membro aqui, ou um irmão, uma irmã, nós queremos fazer membro aqui no Surubi. Ótimo. Mas primeiro nós vamos, a pessoa que for, nos permite, nos dá liberdade de nós conversar com a liderança lá. Por que isso é importante? Para não deixar nada para trás. Principalmente os irmãos que ministram a palavra. Às vezes eu atropelo alguma coisa lá no Surubi, deixo alguma coisa pendente para resolver com algum dos irmãos,
Tem alguém magoado comigo por uma ofensa feita, e eu saio de lá pisando duro, vou embora, chego aqui, os irmãos me recebem na comunhão, no ministério, sem perguntar nada. Esta é uma das falhas que nós temos cometido. E São Paulo, quando nós estávamos lá, e eu guardei até pouco tempo várias cartas de recomendação à igreja de São Paulo, e estava indo membro lá para o Jardim IP, do Jardim IP ia para outra localidade, sempre essa comunicação com uma carta. Essa carta tem um peso muito grande. Essa carta autoriza, tira qualquer compromisso com a igreja receptora. Porque o prejuízo maior pode ficar com a igreja receptora. Que se deixou um problema lá, vai criar outro problema aqui. Se deixou um problema aqui, vai criar outro problema lá. Então isso é muito importante para que as igrejas possam crescer e a pessoa passar na frente, não passar na frente e querer apresentar uma coisa que na realidade ele não vive. E nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Nós não podemos ser crentes camaleão. Hoje eu sou uma coisa aqui, se os irmãos for visitar minha casa, vai ver eu ser outra coisa. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Porque o prejuízo traz para todo o corpo. A igreja toda sofre com isso. Olha o sofrimento que o povo de Israel estava por ter esses moços na frente, esses filhos de Eli. E olha a situação que nós vamos entrar nela agora, que quase que o moço perde a vida pela desobediência do próprio pai dele. Então é muito importante nós observar esses detalhes e procurar termos a vida diante de Deus, uma vida que ainda que nós tenhamos que nos humilhar para resolver situações que vai exigir de nós um esforço muito grande, mas sendo para a glória de Deus é muito importante. É muito importante humilhar. Nós lemos em 1 Samuel 14, nós vemos lá um moço próximo à morte. Ele não foi morto pela intervenção do povo. Mas se o povo não intercede ali, se o sacerdote não entra quando Saul consulta o Senhor, certamente ele não iria perdoar, ele não iria poupar a vida do seu próprio filho. Nós olhamos no início no capítulo 14 de 1 Samuel, Jonatas saiu, ele e o seu escudeiro, o seu companheiro. E esses dois, nós olhando um pouquinho no capítulo 13, o povo tinha escondido em cavernas, o povo tinha escondido em buracos. Por que o povo esconderam? Porque eles estavam desarmados. Nenhum deles estavam com armas. Então, quando ele viu que os filisteus já haviam se acampado em Miquimás, cada um foi para sua caverna esconder. E nessas alturas, Jonatas, quando entramos no capítulo 14, Jonatas chama o seu escudeiro e vai observar os filisteus. Ele falou: nós vamos aonde está a guarnição dos filisteus. Vamos observar como eles estão. E duas coisas importantes ali, Jonas falou assim: olha, certamente Deus vai nos abençoar nessa batalha. Primeiramente, ele disse o nome do Senhor. Em todas as batalhas, em todas as tarefas que nós formos empenhar para o nosso Deus, seja uma visita, seja um trabalho, qual seja ele, vamos buscar a direção de Deus, que certamente nós vamos ser bem-sucedidos
quando assim o fizermos. E não aconteceu diferente com Jonatas. A Bíblia... Alguém disse alguma coisa? Não. A Bíblia diz que Jonatas e o seu companheiro, eles subiram, que era bastante íngreme, o lugar que estavam os filisteus. E eles então subiram, ele diz, se ele, depois que nós avistar eles e eles nos avistarem, a resposta que Deus vai nos entregar nas mãos, os filisteus, vai ser a seguinte: se eles disserem que virão até nós, é importante nós ficar parados então. Mas se eles disserem, suba até nós, é um sinal de que Deus vai nos entregar os filisteus nas nossas mãos. E assim aconteceu. Assim que eles avistaram os filisteus, eles disseram, chegou o momento de nós acabar com este povo de Israel. Assim disseram os filisteus. Então disse para eles, sobe até nós. E Jonas então entendeu, falou para o seu companheiro, para o seu escudeiro, falou assim, olha, vamos subir, porque Deus os entregou nas nossas mãos. E a Bíblia diz que naquele dia eles mataram umas 20 pessoas e os demais correram. Mas aconteceu um fato ali que logo após esta batalha, que Jonas vence essa batalha, Saul faz um voto impensado. E quem está com a versão corrigida, fala que o voto de Saul foi um voto que não teve aprovação diante de Deus. Um voto atrevido. Ele não tinha aprovação por Deus para fazer aquele tipo de voto. Por quê? Veja só. O povo estava em guerra. O povo estava cansado. O povo estava com fome. E ele faz aquele juramento. Até a noite será maldito aquele que comer pão. Você imagina, você termina um trabalho de exaustão. A sua vontade é tomar um banho, descansar e logo alimentar para recobrar as energias perdidas. Mas o povo foram proibido disso. Proibido disso. Tanto é que quando ele fez o voto, Jonas não estava presente. Nós lemos isso o voto de Saul foi no versículo 24 do capítulo 14 e no versículo 27, Jonatas passou perto da onde tinha mel, com a sua varinha ele molhou no mel e levou à boca e comeu, sem saber do voto do pai. E veja só, tamanha era a fome deles, que também era com Jonatas, que ele disse, na mesma hora que ele se alimentou, os olhos dele brilhou. O que quer dizer os olhos dele brilhou? Ele recobrou a energia perdida. Ele teve um novo vigor físico. E depois ele disse, se assim tivesse acontecido com os demais soldados, eles teriam ganhado aquela guerra naquele dia com todas as pessoas. Porque ali eles feriram um pouco. Uma parte foi embora. Ou se todos tivessem se alimentado, não acontecesse aquele voto impensado de Saul, impedir que o povo se alimentasse, o povo teria muita força para guerrear e teria vencido os inimigos todos naquele dia. O que não aconteceu por causa deste voto impensado de Saul. Isso aqui interessante é trazer uma ordem que Deus não deu. Não
disse isso. Né? Quando Deus falou assim, ó, não tome nada de lá. Não tome nada. E a campanha, a cã vai e pega, né? Eles obedeceram a ordem de Deus. Aqui não, aqui foi uma vaidade de Saul. Uma vaidade, para mostrar que ele tinha autoridade sobre o povo. Então aqui dá a entender que se você ler todo o relato, você vai ver que ele edifica o altar pela primeira vez a Deus. Ele edifica o altar aqui, né? Ele tentando se mostrar para o povo, ó, eu tenho acesso a Deus, eu sou o cara. Então a gente vê muito isso hoje. As pessoas impondo em cima de pessoas simples um jugo que não vem de Deus. Que não vem de Deus. Né? Exatamente. Portanto, lá na frente ele não consegue cumprir. Ele consegue cumprir. Ele vai até tentar concluir o fato de matar, né? Mas o povo intervém, o povo intervém nessa loucura. Exatamente. Não tinha nada a ver. Exatamente. Quando nós olhamos a partir do versículo 38, principalmente o 42, nós vemos que Saul ali, ele estava numa situação para ele teria um prazer em matar o seu filho, como você disse, para mostrar que ele era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, como ele tentou fazer o altar, mas não foi respondido. Quando ele disse para o Senhor, no versículo 42, então Saul lança a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi indicado a Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse, tão somente provei um pouco de mel, com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto a morrer. Aqui quando... Pode falar. Fala com ele lá atrás, ó, meu pai, o povo dá Saul. Tá. Você percebeu como meus olhos se aclararam quando eu provei um pouco de mel, porque ele trocou as minhas coisas, né? Saul de repente esqueceu, mas ele falou lá atrás, ou não quis trazer em memória aquilo, né? Se for ver lá o versículo 29, ele vai falar, ele tem esse diálogo com Saul. Uhum. João vai ter esse diálogo com Saul. Ele diz, meu pai turbou a terra. Né? É isso aí, desculpa. Ele diz, meu pai turbou a terra, ele contando para os soldados dele. Então desculpa, eu errado. Então ele disse, se o povo se todos tivessem alimentado como eu alimentei, né? Isso foi ele em Jonas contando para os seus companheiros. Isso foi um grave erro do meu pai. E agora quando entramos a partir do versículo 42, e a sorte foi indicado Jonatas, e Saul então disse para... ele confessa para o pai dele que tão somente comeu o mel. Ele não fez aquilo para provocar. Ele fez aquilo para matar a fome. E mais, ele não sabia do que o pai havia feito, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, nas últimas palavras de Jonatas, ele diz, eis-me aqui, estou pronto a morrer. Eu estou pronto. Uma obediência total a ponto de permitir que a vida dele fosse tirada. Porque ele poderia questionar com o pai. Falar assim, meu pai, aquilo que o senhor fez lá, o senhor não consultou a Deus. O senhor deveria ter mandado me avisar então de imediato que eu não faria, eu não iria comer do mel se o senhor tivesse me falado. Mas eu não fui avisado. Então, e aqui quando o pai dele disse que ele iria morrer mesmo, ele disse, eu estou pronto para morrer então. E eu faço um paralelo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi levado à cruz, com a prontidão total para resolver o nosso problema. Eu olho para a cruz do Calvário e todos nós que aqui estamos
estaríamos perdidos, estaríamos condenados à morte, estaríamos fazendo um trabalho aqui em vão, porque a condenação nos aguardava, mas o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, obedeceu prontamente o ministério que ele veio aqui realizar, e o ministério único que ele veio, o propósito dele era dar a vida em seu lugar e em meu lugar. E quando nós valorizamos isso, olhamos para dentro de nós e vemos o quanto somos pequenos, o quanto somos nada diante de um Deus soberano, como ele nos livrou da morte quando Jesus Cristo, ali na cruz, derramou seu sangue. E o que nós temos que fazer agora é apenas crer, confiar e seguir os seus ensinamentos preciosos, sabedores que ele disse que não tem mais condenação para você. Eu estou seguro nas suas mãos. Não existe altura nem profundidade, nada do presente nem do porvir poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8 e 20 e 38. Então, essa obediência de Jonatas traz para nós ensino precioso quando uma desobediência total do seu pai. Ele apresenta agora uma obediência total e o valor, quanto Deus aprovou isso, que o resultado desta obediência está no versículo 45. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Não suceda tal coisa, pois nenhum fio de cabelo cairá. Pois foi com Deus que hoje fez isso para nós. Ou seja, foi com Deus que fez isso hoje. E assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Foi uma intercessão, foi o povo entrou e disse para Saul: de forma nenhuma. Agora pensa comigo um pouquinho. Saul ali naquele momento ele teve que quebrantar. Ali ele não pôde querer fazer aquilo que ele queria diante do povo, porque o povo tinha mais força, no caso, era um exército, uma multidão de gente que intercedeu em favor de Jonatas. Da sua fidelidade, né? Ele honrou Saul. Ele honrou Saul. Ele não concordou com Saul. Ele não concordou com tudo aquilo que Saul fez, mas ele honrou Saul. Honrou. Porque se você vai ver lá na frente, Deus vai falar sobre isso. Que os filhos honrem os pais. A Bíblia não fala assim, ó, filho, se o pai for bom, você honra. Se for ruim, não honra. Não fala isso. Né? E a Bíblia não fala, também não vai estar lá, os filhos devem amar os pais. Mas fala que devem honrar os pais. É isso que Jonas faz. Ele honrou Saul. Honrou. E como nós lemos lá no início, Deus disse: aquele que me honra, honrarei. E aqui também ele honrou o pai biológico e honrou a posição que ocupava o pai dele como rei. Foi duas coisas que ele honrou aqui. Ele honrou o pai e honrou também a posição do rei, a ponto de dizer: eu estou pronto para morrer. Se é isso que eu tenho que fazer, parece que a versão corrigida fala um pouquinho diferente. Mas se é isso que eu tenho que fazer, eu estou pronto a morrer. Então, a obediência e que
Deus requer de nós é uma obediência total. Uma obediência que nós temos que carregar com nós, temos que valorizar o tamanho do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Temos que valorizar a posição que encontramos hoje em Cristo Jesus, salvos, sem qualquer ameaça de perca. Não tem como. Então isso tem que ser valorizado e temos que compartilhar isso com as outras pessoas aonde quer que nós vá, e temos que na igreja espalhar isso entre os irmãos. Valorize. Não deixe passar as oportunidades que venha. Não deixe passar um momento sequer em que Deus nos mostra alguém para nós ser podemos ser um canal de bênção na vida de uma pessoa, ajudando de seja de qual forma for. Não vamos medir esforço para isso, porque certamente Deus vai nos abençoar. E quanto a honrar pai e mãe, nós temos aqui filhos que nós sabemos que são obedientes. Prossiga dessa forma, que certamente Deus tem lá na frente para você um ministério precioso, um ministério que você vai levar, poder passar aquilo que você recebeu do seu pai, e você pode passar para frente. Mas se atropelar isso agora, lá na frente ficará muito difícil para arrumar certas coisas. Mas que Deus nos abençoe, aplique nos nossos corações a sua palavra. Amém.